Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast em comemoração aos 10 anos da UFC Crateus. Neste episódio eu entrevisto o professor Sandro, o atual diretor do campus, e nessa conversa a gente vai conversar um pouco sobre a história do campus, os desafios e a história dele também como professor aqui até o cargo da direção. Então, muito obrigado pela participação, professor. Eu que agradeço o convite, né, um motivo de muita alegria, né, falar um pouco sobre o campus da UFC em Crateus, né, temos muitas histórias, né, muitas conversas aí para relembrar, para comemorar, né, então acho que é uma oportunidade única falar um pouquinho sobre o campus da UFC em Crateus. Aí eu gostaria de começar essa conversa, né, perguntando a você um pouco da sua trajetória, né, como pessoa, como professor, pesquisador, até a vinda para Crateus, né, e como foi todo esse início, né. Sei que você é do estado do Ceará. Como foi essa aventura de vir para o sertão de Crateus? Pronto, acho que é uma oportunidade também de falar um pouco sobre a minha pessoa, né? Então, eu sou baiano, né, da cidade de Ibiaçucê. Ibiaçucê é uma pequena cidade do interior da Bahia, né? Também é sertão, fica quase na divisa com Minas Gerais, né? Então, foi lá que eu me criei, né? Fiz o meu ensino fundamental, médio, e aí saí para a graduação, fui para Vitória da Conquista, também que é uma cidade da Bahia, né, também no Sudoeste, e lá comecei a fazer o curso de licenciatura em Física, e logo que finalizei a licenciatura em Física, fui fazer mestrado, agora em outra cidade, né, Juazeiro da Bahia, na Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde fiz o meu mestrado em Ciências Materiais. Quando fui para lá, né, também era uma universidade muito jovem, né, assim como o nosso campus, né. Quando eu fui para a Universidade Federal do Vale do São Francisco, ela tinha 4 anos de idade, né. Então, eu fui da segunda turma do mestrado de Ciências Materiais lá na Federal do Vale do São Francisco. Assim que finalizei o mestrado na Federal do Vale do São Francisco, comecei minha trajetória no doutorado na Federal de Pernambuco, né, em Recife, no departamento de Física, né. Lá concluí o meu doutorado, e assim que finalizei o doutorado, apareceu essa oportunidade de fazer o concurso para a Universidade Federal do Ceará, campus de Crateús, né. Isso foi em outubro de 2015, né? Acho que o edital que eu participei foi exatamente no final de 2015. O concurso aconteceu em janeiro de 2016, né? E comecei minha trajetória aqui no campus da UFC em Crateús no final de março de 2016, né? Quando cheguei aqui, o campus ainda funcionava no Colégio 1º de Janeiro, né? Então, também como muitos aí, né? O início foi exatamente lá no 1º de janeiro. A professora Maria Elias, né, já falou um pouquinho sobre o contexto lá do 1º de janeiro, o professor Lívio também. E aí eu comecei a ministrar disciplinas de física lá no 1º de janeiro ainda, né, no primeiro semestre de 2016.1. Passei todo 2016, né, assim como todo o campus lá no 1º de janeiro. Uma coisa que me marca muito, né, é que a gente ainda não tinha toda a infraestrutura, por exemplo, para laboratório de química, laboratório de física, e no segundo semestre de 2016.2 a gente começou a realizar as práticas de física experimental, na colaboração junto com o Instituto Federal. Então a gente executava todas as práticas lá de física experimental no Instituto Federal. Inclusive, neste momento, além de ministrar as disciplinas que estava alocada para mim, eu tive que ajudar também outro professor que não tinha experiência na questão de ministrar a disciplina em física experimental, e também foi uma experiência assim rica, né, de perceber a diversidade aí de conhecimento, compartilhar conhecimento com outro professor. Léo, se você quiser interromper, também fica à vontade. Não, Se falar, não paro, né? Não, mas é bom assim, pode falar.
Lá em 2016, né, também foi uma oportunidade única também, né, foi a primeira vez que teve os encontros universitários, né, no campus de Crateús, né, o campus de Crateús começou em 2014, em 2014, 2015, né, os alunos que estavam vinculados a algum tipo de bolsa, auxílio, né, ou BIBIC ou tipo de bolsa, não, iam para Fortaleza, né, apresentar seus trabalhos. E aí, em 2016, foi a primeira vez, né, que nós tivemos a oportunidade de ter os encontros universitários aqui no contexto do campus, né? E desde lá, né, eu sempre observo que, hora que as coisas aconteçam de forma que a gente considera adequada, né, tem que colocar a mão na massa. Então, eu sempre observei no campo de Crateús, né, muita dedicação, muita mão na massa, muita transpiração para fazer as coisas acontecerem, né? Então, naquela época, eu já participei, por exemplo, da organização dos encontros universitários, inclusive várias áreas de conhecimento, várias áreas temáticas, né, que ainda tem no nosso sistema de evento lá relacionado aos encontros universitários, né? Foi pensado por mim ou por outro professor, né? E aí a gente começou a verificar lá os projetos que tinham no contexto do campus na época, lá em 2016, e conseguimos categorizar, né, os trabalhos nessas áreas, né? Se mantém até hoje, né? Isso significa dizer que naquele momento a gente já conseguiu desenhar mais ou menos qual era o perfil, né, de áreas temáticas do campus, né? Então, para mim foi uma experiência muito rica, né? Organizar o evento, né? Foi a oportunidade também de interagir com outros colegas. No meu caso, eu estava chegando, tinha pouco tempo que tinha chegado no Crateús, né? Então foi uma oportunidade de interagir mais com os professores, interagir com os estudantes, né? Nós tivemos também torneios esportivos, então foi uma oportunidade de integração, né? Das diferentes esferas aí da universidade, nas diferentes categorias, tais, professores e discentes, né? Uma coisa que eu gostaria de dizer, né, que como você bem iniciou a conversa, não sou cearense, não sou crateuense, mas uma coisa que eu observo em Crateús é que a gente é muito bem acolhido pela população, pelas pessoas que fazem o campus, né? Então, eu acho que a nossa maneira de receber acho que aquece os nossos corações, né? Então, desde aquele momento eu sempre percebi o acolhimento da população, né, e das pessoas que fazem o campus de Crateús. Em 2017, né, então foi a primeira vez que a gente saiu lá do 1º de janeiro, aí viemos aqui para o campus de Crateús, né, então acho que o Lívio e a Maria Elias já falaram um pouco sobre esse desafio de se deslocar para o campus, né, então inicialmente ele funcionava aqui só no bloco administrativo, né? Hoje nós temos o bloco administrativo, o bloco didático, né? Mas naquela época a gente só tinha o bloco administrativo como meio, né? Como espaço para ministrar a disciplina. O bloco didático estava ainda em construção, né? Com todas as dificuldades que já foram relatadas, né? Em episódios anteriores pela professora Maria Elias e pelo professor Lívio, né? Ex-diretores do campus de Crateús. E aí, né? Em se tratando, né, do meu caso em específico, né, eu me lembro muito, né, eu sempre estou falando das aulas experimentais de física experimental, né? Sim, Quando a gente... Sim. sim, pode continuar. Isso. Assim que a gente chegou para cá, né, a gente também ainda não tinha laboratório nem de química nem de física, né? E aí a gente teria uma opção de continuar executando as atividades lá no Instituto Federal no caso de física. Aí tinha toda uma logística, né, para você transportar os estudantes, né, do campus de Crateús, da UFC em Crateús, para o campus do Instituto Federal em Crateús, né? Aí essa logística era sempre complicada, né? Até mesmo porque né, essa questão de mobilidade urbana sempre foi um desafio também para o campus, né? Inclusive, uma recente conquista nossa foi exatamente, acredito que agora a gente vai conseguir resolver toda essa questão de mobilidade de estudantes no campus, não apenas no turno noturno, né, mas em todos os turnos. Né? Mas naquela época a gente não tinha essa logística. E naquela época a gente já tinha os equipamentos de física experimental, e aí já tinha RU também. Né? E aí, para tentar otimizar, considerando essa dificuldade logística, eu era professor de física experimental na época, falei, vamos usar a infraestrutura
do RU, né? Nós temos mesas, né? Nós já temos equipamentos, e aí vamos fazer a disciplina de física experimental no RU. Então, assim, sempre que terminava lá a hora do almoço, eu ia pegar lá o equipamento ficava lá hoje onde funciona a cantina, né? Naquela época não funcionava ainda a cantina, né? Acho que a cantina começou a funcionar a partir de 2018, se eu não me engano. Então, em 2017 era aula de física experimental, eu pegava lá os materiais, os equipamentos na cantina, levava para as mesas do RU e a gente executou toda a disciplina de física experimental naquela época no, no RU, né? Então, tem até registro desse momento, porque a gente instalou um quadro assim perto do RU e a gente ministrou a disciplina. O Nessa RU época, também. nessa época o RU, o bloco acadêmico já estava terminando, como foi? Porque você falou que em 2017 veio para cá para o bloco administrativo, aí onde aconteceu as aulas, né? Aí nessa experiência da aula experimental, já esse RU já é aqui no bloco acadêmico, então já estava em construção essa parte, Só para reforçar essa questão, acho que é uma informação muito importante, né? Quando veio, o campus veio para a atual localização nossa, né? Como eu já disse, era só o bloco administrativo. Só que a direção na época, a professora Maria Elias, teve o cuidado, né? De, mesmo não estando tudo pronto, né? Pelo menos deixar o RU pronto, né? Então, o RU, quando a gente veio, né? Ele já estava pronto, já estava adaptado no local que ele funciona hoje, né? ah, não, legal. Então, o que que acontecia, né? Tinha um compensado ao redor do RU, né? Separando o RU da obra que estava acontecendo, né? Então, enquanto a obra estava acontecendo em outros espaços lá do bloco didático, né? O RU estava funcionando, né? Eu acho que o Lívio e a Maria Elisa tiveram a oportunidade aqui de falar um pouco, né, como é que foi a entrega por etapas, né, de cada sala de aula que ia acontecendo, mas o RU, no bloco didático, foi o primeiro equipamento que o campus recebeu, né? Então ele estava cercado. E o RU também serviu, né, não só para a questão aí da aula de física experimental, né? Várias iniciativas, né, da aprendizagem cooperativa, né, o PASS, né, as articulações, né, as células, né, aconteciam exatamente nas mesas do RU, né? Naquela época já tinha o PASS e aí as células de aprendizagem cooperativa, né, as reuniões, os momentos aconteciam exatamente no RU, porque não tinha espaço, sala o suficiente, né? Mas funcionava na reunião. E desde aquela época a gente sempre observava o engajamento do estudante, né? Por mais que a situação não era melhor, a gente via lá motivação e engajamento para que a aprendizagem cooperativa, né, acontecesse de forma adequada, né? Então, esse é um exemplo, né, de mostrar que o quanto que o campus de Crateús, né, as pessoas que fazem, né, quando a gente fala o campus, você tem que falar das pessoas, né? Não é só a infraestrutura física, porque às vezes a gente recorda só do bloco administrativo, bloco acadêmico e esquece as pessoas, né? Eu sempre observo, né, a resiliência das pessoas que fizeram esse campus, né? Por mais que a gente tivesse uma centena de dificuldades, mas essa resiliência, né, de tentar colocar a mão na massa, de trabalhar em conjunto para fazer esse campus avançar, para mim, desde o início, foi uma percepção que me chamou a atenção. Nossa, com certeza, né? Esse relato, né, sobre o RU, o funcionamento do RU nessa parte nova e onde foi, agora foi uma coisa nova aqui no podcast. A gente foi falado, sim, mas assim, não com esses detalhes. E o como aconteceu aulas naquele espaço mostra muito justamente o que você falou, essa resiliência, né? Inclusive, enquanto o campus acontecia no Colégio 1º de Janeiro, né? Eu soube que também teve toda uma adaptação para o RU acontecer ali também, usando o espaço da escola. Então, é algo muito interessante, muito bonito, mas também uma história de muitas dificuldades, né? Até onde a gente chegou. Porque a questão da resiliência, né, é a nossa capacidade de se adaptar às condições que nós temos, né? E eu acho que nesses 10 anos, uma coisa que a gente observa claramente é essa capacidade de se adaptar às condições, né? Então, isso é um pouco de sertão também, né? Sim. O sertanejo, né? A caatinga é um pouco de ser resiliente também, né? Então,
um pouco de simbologia aí na fala, né? O Campos de Crateús também guarda essa resiliência que a Caatinga também guarda. Nossa, com certeza, né? Então, em 2017, né, teve a vinda aqui para o bloco, para esse local onde nós estamos hoje. E aí, como foi a trajetória, né, até esse momento? Acho que foi em 2019, que foi quando você foi convidado, me corrija se eu estiver enganado, mas convidado para participar da vice-diretoria com o professor Lívio, né? Como foi esse percurso, né? Eu não sei se você chegou a ser coordenador, como foi esses desafios também com esses papéis que você foi desempenhando aqui no campus. Perfeito, perfeito. É uma oportunidade também para falar um pouco sobre o curso de Engenharia de Minas, né? Então, o curso de Engenharia de Minas, quando eu cheguei, foi o curso também que estava iniciando as suas atividades, então, se tratando de física, né? Eu fui o primeiro professor de física do curso, né, em 2016, ainda lá no 1º de janeiro, e aí em 2017, né, eu fui convidado para ser vice-coordenador, né, do curso de Engenharia de Minas. Na época, o professor Maciel era o coordenador do curso. Então, foi a oportunidade também de a gente começar a entender um pouco sobre o contexto do curso de Engenharia de Minas, tentar organizar. E aí, em 2017, eu fiquei como vice-coordenador. Em 2018, eu assumi a coordenação do curso de Engenharia de Minas, né? Então, foi a oportunidade lá de revisar o PPC do curso, né? Organizar as reuniões do curso, né? Organizar o curso como um todo, né? Acho que o grande desafio foi exatamente essa organização inicial, tanto do ponto de vista pedagógico, né? Porque a gente teve uma reformulação muito grande do curso, da primeira versão, né, do PPC, do projeto político pedagógico do curso, até essa segunda versão, a gente já está numa terceira versão agora, né, então foram várias mudanças, né, e como a gente foi observando, né, os professores da engenharia de Minas foram chegando um pouco depois, então toda vez que chegava um novo professor, a gente meio que tinha que parar um pouquinho, revisar, refletir um pouco sobre aquela estrutura curricular que a gente estava pensando, e assim foi, né? Então, até outubro de 2019, né, eu assumi, né, fui convidado pelo professor Lívio para ser o vice-diretor, né, eu fui pego totalmente surpresa, né, não estava sabendo que o campus estava passando por um processo aí de mudança, de alteração de gestão, e aí fui convidado. E assim, eu sou uma pessoa movida a desafios, né? Nas falas iniciais, e você observou que eu fui passando por diferentes locais, diferentes instituições, né? E eu sempre fui movida a desafios, né? Então, naquela época, em 2019, eu encarei o convite como um desafio de tentar contribuir, né? Eu já estava contribuindo na esfera do curso, mas eu acho que teria condições também de contribuir na esfera do campus, né? E também um desafio de aprender, né? Porque eu acho que gestão também é uma oportunidade de aprender, né? Aprender aos fluxos do processo, né? A conviver com as pessoas, né? Interagir com pessoas, gerir conflitos, né? Então, eu acho que eu encarava eu sempre encarei com essa oportunidade de aprendizado, né? Não só o desafio é enorme, né? Mas também como uma possibilidade de aprender, né? De ser um ser humano melhor, né? De ser um gestor melhor, e eu acho que isso, eu sempre coloco isso em mente, né? Eu sempre sou um gestor em formação, então, naquela época, eu era um gestor que estava iniciando várias questões da chefia, né? Então, eu entendi que era uma oportunidade única, né, para a gente contribuir aí com a consolidação do campus. Nossa, com certeza. E agora, nessa nova etapa, né, da sua história aqui, quando você esteve na gestão, inclusive na minha conversa com o Lívio, né, vocês pegaram justamente um momento de muitos desafios financeiros e de saúde, né? Envolve, ele até apontou que foi um período que não houve esses avanços no aspecto estrutural, de construção, né? Mas houve muita reestruturação organizacional, muitas outras coisas que surgiram nesse percurso, né? E também teve a pandemia. Então, do seu olhar ali, como foi esse período, né? Perfeito, né? Então, acho que não só a universidade, né, mas como o Brasil, né, a gente vive ciclos de investimento e ciclos de secas de investimento, né? Então,
o campus de Crateús, né, ele foi criado, né, na esfera aí do Reúne, aí veio muito recurso, foi quando ele teve a oportunidade de construir algumas infraestruturas, só que depois de 2017 para cá, quando a gente veio para cá, né, aí não conseguiu quase nenhum investimento para consolidar nossa infraestrutura, né? Então, desde quando a gente assumiu lá na vice-direção, né, o nosso desafio foi exatamente tentar consolidar do ponto de vista estrutural, né, os espaços que a gente precisava, né? Então, mais de uma vez, né, nesse ciclo que começou em 2019, a gente tentou a questão do galpão das engenharias, né, que foi sempre uma demanda muito antiga, né, uma demanda que era para ter ficado pronta junto com os blocos didáticos, né, mas por uma centena de situações, né, recurso que retornou, né, não foi possível construir, né, e como a gente pegou exatamente a maré, né, que a onda estava lá embaixo, né, então ficou, né, então desde 2019 a gente foi buscando possibilidade, né, de conseguir recursos. Mas em 2019 também a gente estava no ciclo de baixa, né, de investimento. A universidade toda, naquela época, tinha por volta de 7 milhões de reais para investir por ano, né, em todas as instalações, e a reitoria da época acabou priorizando obras inacabadas, e como não tinha nenhum tijolo instalado, né, por exemplo, do galpão, não foi caracterizado como uma obra inacabada, então assim foi ficando para depois, né? E isso a gente começou a formar estudantes de engenharia, né? Na primeira turma de engenharia, ela se formou em 2019 sem nenhuma infraestrutura de galpão de engenharia. E hoje a gente está se formando, né? E aí o desafio foi exatamente buscar maneiras, né, de lidar com essa formação, né? Então, sempre foi um desafio, né, as visitas técnicas, né? E eu queria reforçar aqui o compromisso dos nossos professores de buscar essas visitas técnicas, né? Falar um pouco sobre engenharia de Minas. Lá em 2016, na primeira turma, já teve aula de campo, né? Então, o professor da época já se preocupou com isso, né? Eu já vi, e ao longo aí desses anos, vários professores tendo esse olhar, esse cuidado de, tá, eu não tenho aqui, mas eu vou buscar em outras instituições por visitas técnicas, e aí isso já criou uma cultura, né? O estudante já percebeu que as aulas de campo é um momento único de formação, né? E eu acho que os professores estão de parabéns, né? De correr atrás, né? De botar a mão na massa aí para fazer acontecer essas aulas de campo. Então, lá em 2019, a gente tentou várias vezes, né? Não só em 2019, né? A gente tentou várias vezes essa consolidação, não só o galpão das engenharias, né? Mas um novo bloco didático, onde estaria incluído também a biblioteca, né? Então, não foi por falta de iniciativa nossa de tentar, né? Mas, na época, né, a conjuntura não estava positiva. E, para piorar, né, a gente também passou por um ciclo aí de pandemia, né? Eu acho que foi um desafio enorme, não só para o campus de Crateús, né? Para a universidade, para as pessoas no planeta Terra que passaram por esse momento, né? Então, foi um desafio muito grande, porque a gente passou por um, do presencial para o remoto e teve todo um planejamento de ir para o remoto, né? Não é simplesmente começou a pandemia e no outro dia a gente já vai começar no remoto. Tem toda uma adaptação pedagógica para acontecer. E aí eu me lembro que logo no início da pandemia a gente teve esse cuidado, né, de tentar dar essas formações pedagógicas, né, e também deixar os estudantes sempre motivados, né? Porque uma preocupação nossa também sempre foi com relação à evasão dos estudantes, né, se os estudantes, quando terminasse a pandemia, ia de fato retornar, se eles teriam condições de acesso à internet, se a gente continuasse no remoto. Então, foram vários desafios, né? Aí veio auxílio internet, chip, né? Naquela época. E assim, né? Acho que uma questão que a gente tem que colocar aqui também, né? É que a gente sempre estava tocando, né, na infraestrutura física. Mas lá em 2019 também era um desafio nosso, infraestrutura de pessoal, né? Não só de docentes, mas de técnico administrativa e educação, né? Então nós precisávamos de mais técnico de laboratório. Eu acho que lá em 2019
Se não me engano, nós só tínhamos o técnico de laboratório em física, técnico de laboratório em química, aí a gente tinha o técnico de laboratório em topografia, que eu me lembro, eram esses os técnicos, né? Então foi um desafio também de melhorar a infraestrutura de pessoal no campus, né? Então, a partir daí a gente começou a nomear novos servidores, começou a levar concursos para novas áreas para concurso, e aí foi uma oportunidade também que lá em 2020, né, no início da pandemia, chegou novos servidores, né? Muitos desses servidores foram para a divisão de apoio ao estudante. E aí eu sempre falo da DAI, né? Porque é um motivo de muita alegria, né? Para mim, né? Quando eu cheguei, né? Eu fiquei responsável por estruturar toda a divisão, né? Trabalhar com a equipe que sempre abraçou aí nas ideias, né? Nos conceitos que a gente considera como importante para a assistência estudantil, né? Então, é motivo de muita alegria, né, ter trabalhado e ter estruturado junto com a equipe da DAI essa divisão, né, que para mim acho que o nosso diferencial aqui, né, quando a gente conversa com outras unidades acadêmicas, né, a gente observa o quanto que a divisão de apoio educacional, né, é uma divisão, é o nosso diferencial, né, o quanto que a gente consegue dar essa assistência. E aí uma das preocupações que eu tive na época é tomar uma decisão baseada em indicadores, né? Seja na oferta de disciplinas, né? Seja em ações para diminuir a retenção, seja em ações para diminuir a evasão. Então, a gente sempre estava ligado nos indicadores. Se eu preciso melhorar o indicador de conclusão, como é que a gente trabalha ações que contribuam para esse indicador melhorar, né? Então, eu acho que essa percepção, né, de trabalhar em comunidade, né, trabalhar em conjunto com a DAI, né? Eu estava lá como chefe, mas eu sempre, na minha cultura, na minha forma de fazer gestão, sempre foi do diálogo, né, da busca de não ser o dono da verdade, né, de refletir junto com a equipe, né, quais são as melhores soluções para os problemas enfrentados, né, naquele contexto. Né? Então, a DAI foi um exemplo aí de expansão, né, na gestão do Livre e minha, nós recebemos técnico em assuntos educacionais, né, a gente recebeu também um assistente social, né, então, recebemos também um segundo psicólogo, né, então, a gente foi aumentando a equipe, né, estruturando a equipe, e aí a gente foi observando que também a gente vai aumentando a complexidade, né? Uma coisa é um campus com poucos servidores, poucos setores, outra coisa é o campus com um número maior de servidores. Aí foram criados novos setores, foram organizados vários fluxos, processos, né? E esse processo ainda está em andamento, né? Tem várias coisas que a gente precisa ainda melhorar sobre fluxos, processos, né? Se você ir lá no site do campus, já tem vários processos mapeados, tem vários documentos, né, transparentes lá para a comunidade ver, né? Mas é um processo que ainda está acontecendo, mas ele se iniciou de maneira intensificada a partir de 2019. Isso para mim é claro, né? A partir de 2019 a gente conseguiu tentar organizar e estruturar a estrutura de pessoal dos setores de uma maneira mais organizada, né? E que desse conta das dimensões e dificuldades que a gente sempre enfrentou aqui, né? Então, acho que foi um desafio muito grande essa organização. E várias coisas dessas organizações aconteceram exatamente durante a pandemia. Sim. Porque a gente assumiu em outubro, em março de 2020, a gente começou a pandemia. Então, essa estruturação, essas discussões, reflexões sobre os setores, eram reuniões online, né? E a gente sempre estava discutindo. Né? Aí o núcleo de comunicação também foi criado nessa época, ele foi intensificado, foi estruturado, né? Foi tentado vários modelos aí da comunicação, e aí eu acho que a gente teve avanços importantes, né, desde aquela época, né, na estruturação. É claro que tem muito a se fazer, né? A comunicação é sempre mais, nunca é demais, né? Ou seja,
sempre que a gente tem a oportunidade de se comunicar com nossa comunidade de uma maneira adequada, eficiente, mas fica claras as informações, né? Mais transparente a gente dá para a nossa comunidade. Então, acho que a gente foi estruturando e acho que foi um ganho importante, apesar dos desafios aí enfrentados aí durante a pandemia. Sim, com certeza. É, agora, para fazer a transição, né, que tem esse momento que foi da pandemia, inclusive a minha chegada aqui, que foi em 2023, foi justamente um momento em que o professor Lívio ele estava saindo e uma nova gestão estava se desenhando, né, que foi uma gestão de transição. Mas, assim, finalizando esse percurso, quais são, digamos, as principais conquistas que você acredita que aconteceu, né, desse período até 2023? E como foi esse início, né, dessa novo papel que você passou a desempenhar, que foi a direção, né? Pronto, pronto. Então, assim, ó, falando um pouco sobre esse ciclo que encerrou lá em junho, né, de 2023, né, que foi quando você chegou e quando o livro também deixou a direção. Eu acredito que a estruturação dos setores, né, os fluxos de processos, mapeamento de processos, transparência, se você olhar lá, tá todas as atas da reunião do conselho lá no site do campus, né, e isso demanda tempo, né, não é da noite para o dia, né. A questão do relatório de gestão também está lá no site, né? Então, essa questão de divulgar e dar transparência, né, para o dia a dia do campus, para mim, acho que foi o principal ponto aí desse ciclo. Além, né, de a gente conseguir aumentar aí o quantitativo de servidores técnico-administrativo, ainda está insuficiente, né, mas como a gente sempre fala, né? Isso é um processo de consolidação. Se a gente for esperar o ideal para começar a fazer, né, a gente não faz nada. Então, acho que o aumento do número de servidores, né, e esse cuidado aí com os fluxos de processos, né, acho que foram os principais ganhos aí durante a gestão. E aí, também uma gestão muito voltada com tomada de decisão baseada em indicador. Se o indicador está nos mandando a tomar essa ação, a gente vai ser esse caminho, né? E aí assumi, né, em junho de 2023 a direção, né? E desde lá, né, foi uma correria total, muita correria para tentar exatamente. Lá em 2019 eu tinha dito que a gente estava tentando, né, em 2019, 2020, 2021, tentando recursos para construir novas infraestruturas no campus, né? E aí, assim que eu assumi, né, uma preocupação foi junto, né, com eu assumi exatamente na época de transição entre duas reitorias, né? Entre a reitoria do professor Cândido, né, e a reitoria do professor Custódio. Então, desde que eu assumi, uma preocupação que eu tive foi conversar com a equipe de transição, né? Então, me reuni com o professor Custódio, me reuni com pró-reitores que não tinham assumido, né? Exatamente para a gente ter essa preocupação. E também a gente tinha que conversar com as pró-reitorias que estavam lá naquele momento, né? Então, naquele momento, né, eu acho que foi uma vitória muito grande nossa, a questão de conseguir recursos, né? Junto com hoje a senadora Janaína Farias, né, para a construção do sonhado Galpão das Engenharias. Acho que a visita da Janaína aqui no campus foi um divisor de águas, né? A gente conseguiu, enquanto campus, né, as pessoas, mostrar a nossa realidade e ela teve a sensibilidade de observar uma necessidade urgente, né, que era o Galpão de Engenharias, e também uma preocupação da assistência estudantil, né? E por mais que a gente tenha dito, né, que o RU estava pronto desde 2017, mas ele não estava pronto com as condições adequadas de assistência estudantil, né? Então, ela também teve essa sensibilidade, né, de observar que nós precisamos de um novo RU, né? E junto lá em Brasília conseguiu recurso para a construção do RU, o bloco do RU da biblioteca e do galpão de engenharias. Pronto, conseguimos recurso. E agora, né?
Porque por mais que a gente tenha cobrado a instituição por anos, né, essa questão aí do galpão da engenharia especialmente, mas os projetos nunca foram planejados, né, pela equipe da época, né, da USC Infra, né? Então, assim que a gente teve essa notícia, né, do recurso, a gente foi correr junto com a USC Infra para conseguir que os projetos ficassem prontos, né, porque o recurso aí ele tinha que ser gasto, né, a licitação tinha que acontecer ainda em 2023, né, e como é que eu vou fazer uma licitação se o projeto ainda não está pronto, né? Então foi uma correria enorme, né, para conseguir essa questão aí dos projetos. Aí, para correr com os projetos, a gente fez visita ao campus de Quixadá, vamos conhecer lá o restaurante universitário de Quixadá. Nós tivemos também lá em Russas, e a gente foi aprender um pouquinho, né, sobre o que dava certo em cada unidade acadêmica para corrigir, né, porque os projetos foram inspirados, né, tanto em Quixadá como em Russas, no caso do RU, e a gente foi fazendo essas adaptações. No caso do galpão, né, a gente se inspirou no galpão do campus de Russas, e também foi feita uma visita, e aí a gente conseguiu finalmente ter o projeto. E aí a gente foi com a etapa de licitação, né? Aí você sabe que o processo de planejamento de licitação não é simples. Você pode ter o objeto mais simples possível até chegando uma obra como essa, né? Então tem vários processos para acontecer, vários documentos instruídos, né? Vai para a Procuradoria, vai para a Proplad, vai para diferentes instituições da universidade. E aí a licitação aconteceu em dezembro de 2023, né? E aí o grande desafio foi fazer acontecer a licitação e acontecer de forma adequada para que ela finalizasse em 2023. E aí eu queria agradecer muito a USC Info, na pessoa do Renato Guerreiro, né, que hoje é o superintendente, né, que conseguiu, né, finalizar as licitações. Ele foi uma pessoa muito importante, desde quando eu cheguei na direção, o Renato sempre foi uma pessoa muito importante, né, um apoio, um parceiro, lá na USC Infra, né. Então a gente conseguiu tanto finalizar a licitação do RU e da biblioteca, quanto do galpão de engenharias, né. Mas não foi só isso, né, naquela época também a gente já estava tentando conseguir formas, né, para ofertar para os estudantes um gargalo, né, que já existia antes da pandemia, mas foi resolvido de uma forma lá antes da pandemia, contratando um motorista particular, que os alunos pagavam um certo valor para as viagens, né, tanto durante o dia quanto durante a noite, né. Lá em 2017, né, quando a gente chegou aqui, tinha um ônibus que os alunos, CEAs, né, DCE, conseguiam, em negociação com esse motorista, rodar, né. E aí, só em 2019, a Prefeitura Municipal de Crateús começou a nos dar ônibus, né, mas ainda não conseguia na sua totalidade, né, devido à especificidade dos contratos, né, do município. E eu queria também agradecer à Prefeitura, né, que desde 2019 tem contribuído aí com a mobilidade, né, dos nossos alunos. Mas era uma dificuldade nossa transporte noturno, né? Então lá em 2023, né, depois de algumas tentativas frustradas de não conseguir o transporte por diferentes meios, eu cheguei junto lá com a Proplad, né, e também com a Infra que cuida, para encontrar uma solução definitiva, né, esse problema que já era bem antigo, que é o transporte noturno. E ainda em 2023 também se começou o planejamento da licitação para a contratação de ônibus por quilômetro rodado, né? E hoje, né, desde segunda-feira, nós já estamos aí, né, com esse ônibus, né? Tenho recebido feedbacks positivos, então espero que a gente continue assim e consiga cada vez mais, né, dar uma assistência estudantil, fortalecer a assistência estudantil no contexto do campus, né? Com a chegada do RU, acho que isso vai ter uma consolidação. A questão do transporte, né, também é outro pilar, né, é outro alicerce que a gente está colocando aí na consolidação
da assistência estudantil, né? Bom, outras questões também que é, lá em 2023 começou a verificar, né? Era questão de pessoal, né? Por mais que a gente tenha aumentado o nosso quadro pessoal, mas ainda estava muito longe do que foi pactuado. Lá em 2013, né? A UFC, junto com o MEC, tem uma ato de pactuação com várias vagas lá de docentes, né? E também de tais, né? Nós estamos muito longe disso ainda. E aí a gente, hoje, né? A gente já recebemos, por exemplo, um pedagogo que chegou em 2023, chegou o técnico de laboratório, que era um desafio, um técnico, por exemplo, técnico de laboratório em construção civil. Desde 2019, a gente está tentando nomear esse técnico. E finalmente aí a gente conseguiu via restribuição. E aí eu também vou falar um pouquinho os que começaram a aparecer dentro do contexto do campus, né? Pessoas motivadas a restribuir, né? A sair de outra unidade, né? E vir para Crateús. Então isso também reforça que a gente está começando a aparecer para a nível de Estado e também a nível de Brasil. As pessoas estão enxergando esse ambiente de trabalho como um ambiente propício, né? Que ninguém vai fazer uma distribuição num lugar que não é propício, né? Começou a aparecer restribuição tanto de servidor TAI quanto de servidor docente, né? Então, é um motivo de muita alegria, né? De abrir essa janela de oportunidade. Eu acho que os principais pontos lá em 2023 foram esses, né? Sim. Somos CAIs, né? Que foi a primeira vez também que a gente teve uma consulta. Acho que foi um momento de muita reflexão no campus, né? A Chapas, né? Foi uma oportunidade de a gente refletir que campus nós queremos, né? E refletir como vamos fazer. Então, eu acho que foi uma oportunidade, assim, única de reflexão sobre o que campus nós queremos, né? Então foi assumindo direção, passando por consulta e todos esses desafios aí de oportunidades que apareceram, de infraestrutura, né, e de pessoal. E nesse processo se desenhou, né, duas gestões, diria, né? Porque no sentido que na transição foi o senhor com o professor Wellington, né? E aí teve a gestão que se instaurou, né, depois da consulta. Você poderia falar um pouco sobre essas gestões, essas parcerias aí? Pronto, né? Primeiro, o professor Wellington foi um parceiro muito importante nessa transição aí, né? O professor Wellington sempre contribuiu com o campus, né? E nessa etapa aí, se você observar a contribuição do professor Wellington, né? Muito grande, muito importante para esse momento, né? Ele foi uma pessoa muito importante para toda essa correria que a gente estava passando, né? Por obras, projetos, né? Consulta, né? Foi uma pessoa muito importante nesse processo. Aí o professor Hélio ficou de junho de 2023 até outubro de 2023. Aí a minha chapa saiu como vencedora, né? O professor Jones assumiu a vice-direção, e aí foi o desafio também que eu vou assumir como prefeito do campus, né? O prefeito anterior, o Gerson, né? Por questões pessoais, né? Deixou, né, a prefeitura, e eu achei que, considerando todo esse contexto aí de expansão, a gente precisava de mais mãos aí para dentro da gestão do campus, né, para que ela acontecesse, né, de maneira adequada. Aí eu vou fazer um parênteses, né? Eu falei para vocês que antes da gestão custódia assumir, né, eu fiz várias reuniões com pró-reitores que ainda não tinham assumido. E aí um dos pró-reitores, né, me disse que não ia faltar janela de oportunidade para o campus de Crateús. Só que deveria estar planejado para isso. Porque a oportunidade ia aparecer, e se a gente não tivesse planejado, a gente ia perder o trem da oportunidade, né? Então, eu fiquei com isso na cabeça e achei que a gestão deveria ser descentralizada, mais pessoas envolvidas para que o planejamento acontecesse e a gente aproveitasse essa janela de oportunidade, né? Então, desde lá o que a gente tem feito é exatamente isso, descentralizando decisão,
envolvendo mais pessoas no processo, tentando criar uma cultura de proatividade, né, na gestão para a gente encaminhar, porque a gestão ela precisa apagar incêndios, né, ela sempre vai acontecer, sempre vai acontecer algum tipo de incêndio, mas ela tem que pensar na frente também, né, ela tem que ter um planejamento estratégico, pensar no futuro, né, eu acho que a gente precisa caminhar para isso, enquanto campus, né? E aí, uma questão que eu sempre estou reforçando, né, desde quando eu assumi, é que a gente precisa ter essa organização, seja a organização interna dos setores, seja no regimento, seja olhar para o futuro, né, e se planejar para o futuro, né, porque às vezes, né, eu sempre faço analogia com a colheita, né? Então você armazena, porque você pode passar um período aí de seca e você precisa estar organizado e planejado para isso, né? E eu acho que na gestão tem que ser um pouco disso também. E aí eu acho que o principal ponto que eu acho importante é olhar para o futuro e se planejar para isso. Não adianta só olhar para o futuro e não se planejar, não se colocar a mão na massa, não organizar as coisas, né? Então, eu tenho tocado muito nesse ponto, além, é claro, né, de apagar incêndios, né? É um jargão que eu estou usando, né? Mas a gestão tem dias que é apagar incêndio, mas não pode deixar o apagar e incêndio dominar o nosso planejamento. Total, com certeza, né? Então a gente percebeu aqui, dentro das conversas, né, que eu conversei com representantes de cada gestão, né, que teve um período, né, de muita movimentação em relação à obra e a crescimento e expansão, né, que foi um período de muitos desafios. Teve um período que foi mais de a organização interna, né? E agora a gente está passando por um período que também é de organização interna, mas justamente de expansão, né? Agora a gente está com a obra do bloco da biblioteca e do RU, um bloco dos galpões, né? E assim tem perspectivas para novos cursos, né? Inclusive já foi anunciado pelo Ministro da Educação, que no caso é o curso de psicologia, de odontologia e fonoaudiologia, né? Então, quais são essas perspectivas agora pensando nesse futuro, né, que a gente está vendo, né, no horizonte aí? Perfeito, perfeito. Vamos lá, né? Então, primeiro ponto, né, falar que você que tocou na questão do planejamento, mas tem várias coisas acontecendo, né? Acabou a licitação, né? E a ordem de serviço, por exemplo, do RU da biblioteca, ele se deu início em abril, né? E a ordem de serviço do galpão das engenharias em maio, né? E eu acho que é papel também do gestor, né? Ficar acompanhando o andamento dessas obras, né? Dialogando com diferentes agentes, né? Seja o responsável pela obra, seja pelo fiscal, para a gente entender, né, o contexto da construção, né? Então, nossa perspectiva, né, em se tratando das obras atuais, é que elas finalizem em 2025. Galpão, né, a previsão é abril, maio de 2025 e o R1 um pouquinho depois. Provavelmente, aí seria motivo de muita alegria, né? Está comemorando 10 anos do campus de Crateús em 2024. Mas em 2025, o campus vai completar 10 anos de RU, né? Como você colocou lá em. Acho que foi a professora Maria Elisa, o professor Livre, né? Lá no 1º de janeiro de 2015 começou o RU, né? Então, pode ter uma simbologia muito grande da inauguração do novo RU ser exatamente na época que ele está completando 10 anos, né, de funcionamento. Então, tem uma simbologia muito grande aí, né? Com relação ao galpão, né, acho que além da infraestrutura física, né, que está em andamento e que a gente precisa ter esse olhar, né, de gestor, de ficar acompanhando a obra, acho que um próximo desafio nosso agora é conseguir recursos para equipamentos, né? Então, eu enxergo, né, que isso deve ser uma prioridade da gestão, não só minha, né, mas do Jones, né, do nosso coordenador de programas acadêmicos, do Renan, das coordenações de curso, para correr atrás, né, de formas para ter
equipamentos para o galpão de engenharias, né? E aí está trabalhando para isso, para que não vai faltar, posso garantir para a nossa comunidade, esforço, né, para a gente conseguir esses equipamentos, né? Aí você falou sobre os novos cursos, né? Então nós teremos aí a perspectiva de criação de novos cursos, né? Odontologia, fonoaudiologia e psicologia, né? O curso que está mais avançado aí nas discussões, né? É o curso de odontologia, inclusive já com recurso disponível, né? Ainda não saiu o TED, né? Mas existe a previsão de sair TED para a construção de um novo bloco que vai dar conta, né? De salas de aula, né? E laboratório da Odonto, um valor de 15 milhões de reais. E o nosso desafio agora também é se planejar para a construção, para a licitação. E aí a gente já tem alguns direcionamentos. Um primeiro, a gente já vai fazer uma visita logo, logo, em breve, ao campus de Sobral, né? Lá em Sobral, nós temos o curso de odonto, né? Então vai ser a oportunidade para a gente conhecer a infraestrutura física deles, né? Como é que eles organizaram lá o curso, a infraestrutura de pessoal, quantos professores a gente precisa, quantos técnicos a gente precisa, né? Quais as adaptações do projeto de Sobral que são importantes trazer para o contexto de Crateús, né? Ter essa preocupação aí do projeto pedagógico do curso também, ter um olhar, né, para a população de Crateús, né, uma saúde humanizada, né, acho que é muito nesse caminho que a gente quer construir o nosso curso de odonto. E aí eu posso garantir também que não vai faltar esforço dessa gestão em conseguir finalizar as obras ainda nesta gestão, né? Então a gente está correndo para isso. A gente já tem pontos positivos aí, já tem um start, né? Um início que é o projeto lá de Sobral. Vamos conversar também, né, com o curso de odonto de Fortaleza, para a gente também trazer as experiências positivas para cá, E né? uma dúvida, né? Esse novo bloco, né, que seria construído, que você falou para o curso de odonto, ele também seria o espaço que abrigaria o curso de psicologia e fonoaudiologia? Sim, esse é o planejamento, né? Então a gente precisa também ter esse olhar de que esse espaço também vai ser para os novos cursos e também para os cursos atuais, né? Que a gente sabe que as demandas do espaço do campus também é um desafio nosso. Sim, sim. Toda vez, todo dia, recebo uma demanda nova por espaço, né? Então, a gente tem que enxergar esse novo bloco também com oportunidade também de ter disciplinas sendo ministradas nesses novos espaços, né? Eu sempre falo, né? Eu acho que uma palavra que eu sempre uso é sinergia, né? Eu acho que a gente sempre tem que buscar a sinergia entre os cursos existentes, mas também a sinergia dos cursos que virão com os cursos existentes, né? Eu acho que a gente sempre trabalhar em ilhas, né? Não é o melhor caminho, né? Para essa complexidade, né? Que é o campus de Crateús. Nossa, com certeza, sim. Aí eu acho que então a gente está indo para um encerramento da nossa conversa aqui. Mas para encerrar, eu gostaria de fazer esse panorama, né? Eu aqui enquanto ouvinte, né, nesse diálogo sobre a nossa história, eu percebi muito o quanto o campus ele lutou e se transformou, né? De um espaço tão pequeno do Colégio 1º de Janeiro até esse espaço que, assim, em termos de proporção é bem grande, assim. Claro que está crescendo, claro que precisa de mais espaço. E a gente teve histórias de sucesso dos nossos alunos, né? Então, como você enxerga tudo isso, tendo em vista também o aspecto da interiorização, né? O campus aqui que se instaurou no sertão e trouxe oportunidade para muitos jovens, muitas famílias. E a gente vê isso, né, nos nossos relatos, né, de ex-alunos, né? Então, como você enxerga esse campus e toda essa história, né, que tem muita perspectiva, né, pela frente. Pronto, muito interessante esse ponto que você abordou, né? Primeiro, né, que se a gente observar vários dos nossos estudantes, né, é o primeiro, né, que está conseguindo finalizar o ensino superior na sua família, né? Então, é um motivo de muito orgulho, né, ter aqui em Crateús
universidade que é gratuita, né, federal, né, e aí eu acho que se não fosse essa interiorização, certamente muitos desses nem tinham finalizado as suas graduações, né. E aí eu quero trazer alguns relatos, né, acho que, além dos relatos que você já disse, tem muitos estudantes que saíram da graduação e ganharam o mundo, né, então nós temos estudantes aí fazendo seus mestrados, seus doutorados, né, e a minha perspectiva de futuro é que, em algum momento, esses estudantes que começaram com a gente vão retornar e contribuir novamente com a universidade, né? Então, a universidade proporcionou para eles um ambiente, né, para ter sua graduação, e eu acredito muito fortemente que logo, logo nós teremos aí profissionais reingressando para a Crateus para ser professores efetivos, servidores efetivos. A gente já tem exemplos positivos nesse sentido, né? Nós temos a, a Rainara, que foi egressa do curso de Engenharia Civil, a Eliana, que foi egressa do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, né? Que já voltaram como profissionais efetivos no nosso quadro. Nós temos também professores substitutos, né? Que são nossos egressos, a Karina, o Alberto, né? E quem que tem dado as suas contribuições dentro do contexto aí do campus, né? E aí outra coisa também, né? Porque às vezes a gente sempre fala de quem está no local, faz sua graduação, né? Sai de Crateús e vai para outro lugar, depois retorna. Acho também a oportunidade também de a gente enxergar o campus, né? Se você olhar o campus, eles recebem também profissionais de outras localidades, né? Eu sou um exemplo disso. Se a gente olhar, por exemplo, o número de professores, quase 50% não são cearenses, né? Então, essa é uma oportunidade também de conviver com a diversidade de culturas, né? De diferentes estados, né? Tem professores do Piauí, da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba, Tocantins, de Minas Gerais, né? Do Rio Grande do Norte. Então, também é um universo, né, cultural muito grande, né, e vivências diferentes, né, de universidade, né. Tem uns que têm vivências da Universidade Federal do Ceará, mas nós temos também profissionais com outras vivências, né, então, que traz aí o seu olhar diferenciado, né, para contribuir aí com um campus cada vez melhor. Eu acho que também, falando um pouco sobre o futuro, né, eu acho que a gente precisa também criar uma cultura de pesquisa no campus, né? Eu acho que a chegada do mestrado, né, profissional, Prof. Água, vai trazer essa cultura, né, de pesquisa, né? Nós temos uma perspectiva aí de muita pesquisa no campus. É claro que ela acontece, mas a gente precisa intensificar, não só apenas através do mestrado, né, mas também através de outras parcerias, né? Eu esqueci de dizer, né, naquela seara lá de 2019 a 2023, né, da gestão livre, acho que um ponto importante foi a criação da Comissão de Pesquisa, Internacionalização, né, e Inovação, e também a Comissão de Extensão, né. Era uma demanda antiga do nosso campus. Eu cheguei aqui em 2016, né, em 2000 sempre vamos criar essa comissão para cuidar da pesquisa, né, de buscar ações para mobilizar a pesquisa, ações para extensão, e eu acho que lá em 2021 a gente começou a criar esse embrião de comissão, né, e eu acho que a gente está ganhando corpo com relação a isso. E aí a gente até é elogiado pela nossa organização, né? Se a gente vai na Prex, né, a primeira coisa que eles falam, nossa, vocês são muito organizados, né? Na Comex tem um cuidado muito grande, né? Quando os processos chegam aqui, já chegam bem instruídos, né? Então, bem analisados, então, eles valorizam muito isso. E eu acho que o Compete também vai trazer perspectiva de oportunidade de parcerias, né? Só para dizer algumas coisas aqui, né? Este ano a gente já recebeu várias visitas, né, o Sebrae, né, acho que o Campo de Crateús tem a oportunidade, né, de contribuir firmemente no ecossistema, né, local de inovação. Temos discutido fortemente, né, com o Sebrae esse ambiente, né, acho que a UFC vai ter um papel muito importante nesse processo.
Nós também estamos recebendo visitas, né, de órgãos como a Indústria Nuclear do Brasil, né, que é para a gente tentar formalizar parcerias. Eu acho que, voltando um pouco nessa questão de estarmos organizados para aproveitarmos a oportunidade, né, eu reforço novamente que a gente precisa estar organizado para isso. A oportunidade está surgindo e a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né? Então, como perspectiva de futuro, como pesquisa, eu enxergo muito esses desenhos aí de parcerias, né, com uma possibilidade única para a gente. Inclusive, a gente já está começando até a criar a cultura, né, de acordo de cooperação técnica, né? Tem vários professores que já têm desenvolvem projetos, né, com parceiros externos, né? Então a gente acho que o campus vai caminhar nesse sentido, além, né, dos editais de fomento, né, de áreas de fomento, de possíveis emendas parlamentares, recursos da própria OEC, para a gente estruturar, né, o ambiente de pesquisa, né? Porque o ambiente de pesquisa precisa de equipamentos, né? Acho que a gente precisa ir muito nesse caminho e aproveitar as oportunidades, né? A janela de oportunidade que sempre que eu estou colocando de perspectiva. Então, assim, eu acho que do ponto de vista, né, de futuro, campus, né, vai ganhar uma nova área de conhecimento, que é a área de saúde, e aí eu acho que a gente também tem outras oportunidades aí de interagir cada vez mais, né, com a população local de Crateús, sertões de Crateús. Eu acho que quando a gente fala na interiorização, né, a gente também tem que ser um vetor de desenvolvimento regional, e eu acho que a gente vai intensificar muito esse processo. Esses contatos que a gente está tendo, né, com parceiros de Crateús, das cidades vizinhas, né, da interação com as escolas, né, da interação com a CRED, eu acho que vai trazer um ambiente muito rico, né, de desenvolvimento, né, e inovação. E eu acho que a gente precisa continuar nesse caminho, acho que a gente precisa continuar nesse caminho de colocar a mão na massa, continuar nesse caminho de resiliência e tentar construir cada vez envolvendo mais pessoas nesse processo de participação, né? Eu acho que a participação é muito importante, né? O conselho cada vez ser um ambiente, né, de reflexão, de diálogo, de planejamento do que a gente quer para o futuro, né? Eu tenho dado, né, tenho observado esse movimento de muito diálogo, de muita reflexão. Claro, teremos divergências, mas eu sempre observo que, mesmo com todas as divergências que nós podemos ter, mas quando é algo para fazer acontecer e que seja o melhor para o campus, né, essas forças divergentes sempre se unem para o melhor do campus, né? Eu acho que isso sempre esteve claro para mim. Eu acho que o caminho tem que ser isso. Perfeito, perfeito. Agora sim, fechando o nosso podcast, uma imaginação, né? 10 anos no futuro. A gente está completando 10 anos hoje, a gente falou dos novos cursos que vão se consolidar. Como será, como você imagina o campus daqui a 10 anos no futuro? Bom, eu vou fazer um exercício de futurologia agora, né? Mas eu acho que, primeiro, acho que a gente vai ter infraestrutura adequada, consolidada, né, dos cursos atuais. Aí eu falo os cursos de TI, os cursos de engenharia, com equipamentos necessários, com uma conexão melhor, Wi-Fi institucional já consolidado. É, Acho que nós também temos um papel importante, né? Eu estava falando sobre indicador, né? Acho que a perspectiva de futuro é que nossos indicadores da graduação melhorem cada vez mais, né? Acho que a gente está em evolução, a cada ano que passa a gente melhora nossos indicadores, porque a gente foi construindo, né, cascas, né, cascas cada vez mais fortes, mais firmes, para fazer esse indicador subir. Então, eu acredito muito que a gente vai aumentar os nossos percentuais de conclusão de curso. É, com relação aos novos cursos, né, em 10 anos, eu acredito que é um tempo suficiente para a gente ter essa consolidação dos espaços, dos equipamentos, né. Também vejo que
a chegada dos novos cursos também é um momento para a gente se integrar mais com as ações do município, né? Saúde é algo muito importante, né? Então, levar saúde para a população vai ser algo muito importante para a gente. E algo que eu estou observando também é que a gente vai estar mais estruturado, já vamos ter organograma mais bem definido, certamente chegarão novos servidores, novos professores, para dar conta dessa complexidade que cada vez aumenta, né? Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir resolver todos os problemas do campus com essa equipe que nós temos, né? Eu acho que é um pouco nesse caminho, sabe? Da gente tentar cada vez mais consolidar. Eu acho que nossa infraestrutura física vai estar muito melhor do que nós estamos hoje. As obras em andamento é uma clara evidência disso, né? Perspectiva aí do PAC também de novos recursos, além do que eu já falei. Então, vem novos recursos. E quando a gente fala PAC, não é só infraestrutura física, né? Tem infraestrutura de pessoal, né, de professores e técnicos administrativos. Então, espero que daqui a 10 anos tenhamos aí condições de contribuir ainda mais do que a gente está buscando com o desenvolvimento regional, com a interiorização da universidade, que a gente cria aqui cada vez mais uma cultura universitária, dentro do campus e fora do campus, né? Cada vez mais a gente se enxergue dentro do contexto aí, regional de Crateús. Acho que é um pouco nesse sentido Pois que eu ótimo. enxergo. Muito obrigado, então, pela participação nesse podcast. Então é isso. Se quiser falar mais alguma palavra, mas a gente teve uma ótima conversa aqui com muitas histórias, né, para deixar aqui como registro nesse ano comemorativo dos 10 anos da UFC Crateús. Eu só queria agradecer a oportunidade, né? Acho que muito importante a gente conversar um pouco sobre os 10 anos, né? E além de conversar, né, falar um pouco sobre o que já se passou, é um momento também de celebrar, né? Então, um ano de celebração. Então, 4 de agosto, né, nós vamos celebrar aí os 10 anos, né? Então, já foram executadas várias ações dentro do contexto do campus, né? Já tivemos notícias publicadas, né, podcasts já publicados, e nós já estamos planejando várias ações para comemorar. E aí eu chamo a nossa comunidade interna e toda a população de Crateús para comemorar esses 10 anos, né, de muita resiliência.